Te acompanhei desde Copinha, títulos no profissional, e você sempre ali como um segundo homem de meio campo, e à distância vi também que você fez outras funções e também jogou até como primeiro pelo Shakhtar. Nesse momento que você está chegando, o torcedor mais pergunta para a gente é onde o Maicon entra nesse time. Queria que você falasse um pouco da evolução mesmo como jogador na Europa, principalmente, como é que você está se vendo nesse time atual do Corinthians e as funções que você pode fazer. Obrigado, boa sorte. Obrigado, boa tarde. Bom, primeiramente, na Europa eu aprendi muito as funções de meio-campistas, né? Tanto um pouco mais avançados quanto um pouco mais recuado. Claro que eu estou à disposição para ajudar o clube, né? Eu já joguei de primeiro volante, principalmente minhas últimas temporadas foram de primeiro volante, como eu já joguei também nas mesmas temporadas de segundo volante ou um pouco mais avançado, dependendo da formação. Então eu estou apto a jogar tanto de primeiro como de segundo, como um pouco mais avançado, como o Mister preferir, como eu for ajudar a equipe do Corinthians para que a gente possa conseguir todos os objetivos do clube. Maicon, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Marco Belo, da Rádio Transamérica. A torcida do Corinthians quer que você fique até dezembro, quer que você renove, porque gosta muito de você. Mas o repórter, às vezes, tem que fazer pergunta que a torcida não goste tanto. Você é um cara que tem mercado na Europa, 24 anos de idade. Como é que você fez esse contrato aqui? Se pintar a proposta no meio do ano, você vai ser liberado? Sua intenção é ir para a Europa? Queria que você falasse sobre seu projeto de carreira agora que você voltou para o Brasil, por favor. Boa tarde. O contrato em si foi feito pelos clubes, né? Acho que os clubes, esses termos de tempo, de como vai ser, os clubes que se acertaram, né? A minha parte com o Corinthians foi outras questões. Claro que, se você vê os meus últimos anos, eu fiz uma renovação recente com o Shakhtar, então a minha ideia era continuar na Europa, mas pela situação que aconteceu, é claro que ficou complicado, né? Continuar, e eu preciso atuar. Como você falou, eu tenho 24 anos, é importante para mim atuar, visando outros projetos que eu tenho na minha carreira. E nada melhor do que, no momento, hoje, voltar para o Corinthians, onde eu já fui feliz e espero ser muito feliz novamente, com jogadores que foram meus ídolos e jogadores que eu acompanhei de perto. Então, é claro que temos o contrato, né, visando o futuro, mas eu estou muito feliz aqui. Eu só penso em dar continuidade na carreira que eu já segui, que a gente possa conquistar os títulos. Do meio do ano, eu acho que o que eu estou mais focado hoje é jogar, né? Acho que eu estou muito tempo parado. No meio do ano a gente não consegue cravar nada. Como eu não cravei a minha volta, não cravei o momento que eu assinaria com o Shakhtar, eu não consigo cravar um futuro que está em aberto, né? Então, eu não consigo cravar uma situação dessa. Michael, tudo bem? Rodrigo Tudo bem. Vessone, do portal Meu Timão. Queria saber da sua condição física. Você passou aquele problema todo, ficou uma semana, sem fazer nada, praticamente entre o bunker e todo aquele trâmite de volta ao Brasil. Imagino que tenha treinado alguma coisa em casa, mas eu queria saber como que você está e quanto tempo você acha que você vai estar numa condição minimamente boa para ir para campo. Eu estou melhor do que eu esperava, mas eu com certeza não estou 100%, né? Eu estava fazendo os trabalhos, mas falta bola, falta campo, né? Comecei ontem os trabalhos um pouco com bola, físico. Hoje já comecei um pouco mais com bola e assim vai ser a progressão, né? Claro que se eu pudesse ter uma opção de jogar, eu gostaria de jogar já amanhã, porque a vontade é grande, mas a gente também não pode acelerar os passos, a gente tem que ir dia após dia, porque não adianta nada eu acelerar uma situação e depois ficar mais algum tempo parado por algum tipo de lesão. A vontade é grande, como eu falei, se tivesse um jogo amanhã eu gostaria de jogar, mas a gente tem que ter paciência e espero o mais rápido possível estar apto. Eu estou melhor do que eu esperava, mas é claro que o pessoal da comissão técnica sabe responder melhor essas perguntas. Tudo bem, Maicon? Boa tarde. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você volta ao Corinthians 4 anos depois de atuar no futebol europeu, e eu queria que você nos contasse qual é a diferença que tem do Maicon que saiu 4 anos atrás para o Maicon de hoje, a experiência que você traz para jogar ao lado de tantos jogadores hoje importantes que o Corinthians tem. Obrigado. Boa tarde. Bom, o Maicon teve convivência com treinadores europeus, né? Peguei 3 tipos de treinadores, 2 escolas portuguesas e uma italiana, que me acrescentaram muito no meu futebol, né? Na minha visão que eu tenho de jogo hoje, eles acrescentaram bastante. Poder pegar uma escola portuguesa novamente com o Mister aqui é uma coisa que eu tenho certeza que vai me acrescentar muito.
Então, tem todo um aspecto tático, físico e de entendimento de jogo que eu aprendi. É claro que eu tenho muito a evoluir, né? Tenho 24 anos, então a carreira ainda tem muitas coisas que eu preciso evoluir e aprender. Mas eu fico muito feliz por esse aprendizado que eu tive durante esses 4 anos e espero progredir assim ainda. Maicon, boa tarde. Salazar aqui da Gazeta. Eu queria saber se você já conhecia o Vitor Pereira, se você teve algum contato durante a apuração da sua contratação. Algumas pessoas chegaram a comentar que ele queria, que ele te conhecia muito bem e tudo mais. Eu queria saber se você até chegou a conversar com ele durante a negociação, antes do acerto, o que vocês trocaram de ideia agora aqui no CT, como que ele te enxerga em campo. Já tem isso daí para a gente? Então, não conversei com ele, né, durante as negociações, né, porque como era uma negociação complexa pela situação que o Shakhtar vive hoje, é uma situação que a gente não teve um contato, mas eu também soube que ele me gostaria de ter aqui e isso é importante para um jogador, então eu fui estudar o jeito que ele joga, né, os times que ele passou, porque eu preciso estar preparado, né, e eu vi que eu poderia ajudar bastante a situação do Corinthians, como ele gosta de jogar, se encaixa como eu gosto também, então é uma situação que me deixa bem tranquilo, né? Tivemos já algumas conversas, já entendi mais ou menos o que ele quer e agora é trabalhar, evoluir, né? Tentar recuperar a forma física para poder ajudar o Corinthians da melhor forma possível. Michael, boa tarde. Thiago Kanzler da Band, do Band Esportes. Nesse momento o Corinthians tem a oportunidade de reunir 3 campeões brasileiros que usaram a mesma numeração, né? A 8, assim como você, Renato e Paulinho. Queria saber como é para você poder formar um meio de campo com jogadores com tanta história dentro do clube também, assim como você já construiu e retorna para seguir construindo a tua história aqui. Cara, eu acho que um dos pontos que mais pesaram a minha volta foi esses jogadores, né? Acho que foram jogadores que foram ídolos no clube, estão retornando para fazer história no clube novamente. Então, isso me motiva bastante, né? Todos os jogadores vencedores querem estar nos clubes, querem, né, conquistar títulos, e esse é o meu objetivo também. Então, eu fico muito feliz de ter Paulinho, Renato Augusto, William, já tinha convido com Cássio, Fagner, jogadores de seleção brasileira, Copa do Mundo, e eu sei que vai me acrescentar muito, porque, né, eu sou jovem, então tenho muita coisa a aprender, muito a evoluir. Eu tenho certeza que, além da comissão técnica, esses jogadores vão me ajudar bastante também. Boa tarde, Maicon. Alexandre Gimenez, Central do Timão. Bem-vindo novamente. Obrigado. Ô Maicon, uma pergunta sobre uma imagem que eu vi na sua chegada, né, que foi divulgada ontem pelo clube. Um forte abraço do Júnior Moraes, né? Eu queria falar sobre essa parceria do Shakhtar, que está sendo reeditada aqui no Corinthians. E como foi tudo, né? Tudo que passou, o drama que vocês atravessaram lá na Ucrânia, de poder dar seguimento à carreira. E se um influenciou o outro, se você falou bem do Corinthians para o Júnior Moraes e depois que ele assinou, se ele teve alguma influência aí na sua contratação. Boa sorte, Maicon. Obrigado. Bom, a questão do Júnior é um grande companheiro que eu fiz no Shakhtar, né? Quando eu cheguei no Shakhtar, ele já tinha alguns anos de Ucrânia, então a minha adaptação, né, a todos os jogadores, mas ele também foi uma peça muito importante nessa adaptação. Sempre é muito difícil chegar num clube com um clima, língua totalmente diferente, então ele me ajudou bastante. E quando ele veio para cá, eu também fiquei feliz por ele, porque eu sei do que ele passou, ele fez as situações dele no Corinthians, já conhecia um pouco o clube, e aí eu só dei mais informações das coisas que eu também vivenciei aqui. É claro que eu fico muito feliz por ele, de reencontrar ele aqui, né, depois de tudo que passamos. Ele, né, além da chegada na Ucrânia, essa saída da Ucrânia, ele também nos ajudou bastante, foi uma peça muito importante para nós, então estou super feliz e espero que ele dê muitas alegrias para nós e para a torcida corintiana também. Opa, boa tarde, Maicon, seja bem-vindo de volta, Yuri, da Gazeta. Então, Maicon, você, apesar de ser jovem, você viveu bastante coisa aqui, né? Quase 10 anos de clube, e você encontra um elenco com vários jogadores experientes, mas também com muitos jovens. Você acha que você pode ajudar esses garotos que subiram recentemente, você pode auxiliar eles a entender como funciona o clube, a dar conselhos? Você acha que você pode fazer esse auxílio aos garotos que subiram recentemente para o profissional? Obrigado. Bom, como você falou, né? O clube tem muitos jogadores experientes, né? Eu sou um jogador experiente de casa, mas de profissional fiquei, acredito que 2 anos aqui mais ou menos. Tem jogadores que têm muito mais tempo de casa, mas é claro que os jovens às vezes preferem conversar com jogadores que vêm da base do que jogadores, né, com mais experiência, com mais rodagem, porque ele se sente um pouco tímido ou alguma questão. É claro que eu posso ajudar bastante. Também estou aqui para ajudar esses jovens, né? Acho que ser ajudado e ajudar
eu estou disposto a isso. Espero acrescentar bastante na carreira deles também, porque eu tenho um pouco de experiência de Europa, de jogos grandes e coisas que eu aprendi lá fora. Espero passar também, porque eu sei que vai ser importante para eles em algum momento. Maicon, aqui de novo, Marco Belo, Transamérica. É um problema do Vitor Pereira e não seu, mas eu queria a sua opinião. Um time com Maicon, Paulinho, Renato Augusto, sem um volante só de marcação, é um time que pode dar certo? Bom, como você falou, né? Aí é com o Mister, eu só estou para ajudar, mas eu já vi times na Europa que jogam assim, já vi times no Brasil que também jogaram assim. Se você pegar grandes times do Brasil dos últimos anos, teve jogadores que têm qualidade e conseguiram suprir a falta de marcação, talvez, no meio campo. Então, não que isso a gente não vai entregar, porque, como eu falei, eu joguei de primeiro volante muito tempo, joguei jogos de Champions League de primeiro volante, fiz jogos importantes de primeiro volante também, então eu estou apto a fazer essa função. É claro que eu não sou o marcador, que não né, aquele marcador 5, que, como a gente é habituado a ver nos anos atrás. Hoje o futebol é moderno, não é necessariamente um 5 que não consiga jogar. Eu sou esse 5 que consigo dar uma saída de bola, uma qualidade para a saída de bola. Também aprendi a ter a pegada do meio de campo que precisa para jogar nessa função. É claro que o sistema marca por si às vezes, não é só o número 5 que vai roubar 30 bolas por jogo, é o sistema. Então isso acho que o Mister sabe, os jogadores mais experientes também sabem, e eu estou aqui para ajudar dessa forma. Maicon, boa tarde, Fábio Lázaro do Lance. Você falou sobre o seu posicionamento, poder jogar mais em uma posição no meio-campo, falou sobre o peso que os jogadores mais experientes tiveram na sua chegada, mas falou também como pode acrescentar nos jogadores mais jovens. Na sua função, né, na sua posição, você pode concorrer tanto com esses jogadores mais experientes, Renato Augusto, Paulinho, Juliano, quanto com o jogador mais novo, que é o do Queiroz. Então, agora, além da parte do dia a dia, das conversas, quanto você pode contribuir especificamente com o Du e quanto você pode aprender mais com os mais experientes, como vai ser para você, ao mesmo tempo, brigar por posição com jogadores que você pode ajudar na parte de experiência e jogadores que você pode colher em relação à experiência? Não, fico muito tranquilo em relação a isso. Acho que o clube que ganha. O importante é o Corinthians ganhar, o torcedor ganhar. Eu estou aqui para ajudar. Como o Du subiu da base para ajudar, como o Renato Augusto, Paulinho e Juliano voltaram para ajudar. O clube ganha bastante. Acho que não tem uma vaidade de eu não vou ajudar o jogador porque ele é da minha função ou não. Acho que a gente está aqui para se ajudar, porque se perder vai perder todo mundo, se ganhar vai ganhar todo mundo. E o objetivo do clube é os títulos. E nós só vamos ser vencedores se formos vencedores também fora de campo. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso, eu estou mesmo para ajudar quem precisar de ajuda, eu estou para ser ajudado porque eu vou precisar disso. Não são todos os jogos que eu vou estar bem e aí eu vou precisar de algum outro jogador que saia, que faça a minha função, ou vice-versa, o jogador não está muito bem e eu vou lá, faço a função do jogador e a gente precisa sair com a vitória. Acho que esse é o intuito. É o clube que fica forte, não um jogador em si. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Maicon, terça-feira começa aí 10 anos depois para o Corinthians, mais uma tentativa do bi da Libertadores, né? Eu queria te perguntar sobre esse tema em dois aspectos. Primeiro, 10 anos atrás, como é que você viveu o título, o primeiro, aquele invicto, aquela final contra o Boca, enfim. Fala um pouquinho, você estava na base, né? Então imagino que você tenha vivido de uma forma especial aquele título e agora com a oportunidade também de ajudar na tentativa de um segundo. Bom, é claro que é um torneio que é o sonho dos jogadores brasileiros, né? Acho que todos os clubes brasileiros, o principal título que eles esperam é a Libertadores, né? E o Corinthians não vai ser diferente esse ano. Naquele título, eu estava com a base do Corinthians disputando um torneio, se eu não me engano, em Londrina. Se juntamos todos para assistir o jogo, né? Contra o Boca Juniors principalmente. Então, foi um jogo muito especial, né? Acho que todos os jogadores que passaram ou já passaram e passam aqui sonham com esse título, porque é um título que realmente marca, não é só o Corinthians, marcam todos os clubes. E como eu falei, né? Acho que o jogador quer marcar no clube, né? Acho que o jogador quer ser vencedor e assim ele consequentemente fica marcado. E é isso o objetivo do nosso time, do nosso elenco. É uma competição importante, eu espero ajudar bastante, porque eu sei o peso que é uma Libertadores para o Corinthians, eu sei o peso que é um título dessa magnitude, né? Então, eu estou muito feliz, muito confiante, espero ajudar bastante. Eu acho que a gente possa fazer uma grande Libertadores. Maicon, de novo aqui.
Eu perguntei para você da conversa com o Vitor Pereira e você disse que já conversou, já entendeu o que ele quer de você em campo, né? Agora a pergunta ali que você respondeu para o Belo, você falou muito desses 5 que sai para jogar. É por aí, eu queria agora que você revelasse essa conversa, assim, para a gente ter uma ideia de onde que você vai jogar. Mas acho que você já deu uma dica, é por aí mesmo, esse primeiro homem à frente da zaga que ajuda, mas que tem qualidade para chegar, até revezar. É mais ou menos esse Maicon que a gente deve ver em campo, foi por aí a conversa? Não, eu falei que eu entendi mais ou menos o que ele quer dos jogadores, dessas funções de meio campo. Então eu estou para ajudar da forma que ele preferir, tanto de 5, como de 8, como mais avançado. Não falei por posição com ele, eu falei o que eu posso fazer e ele me explicou mais ou menos o que quer do meio campista. Então eu estou aqui para ajudar, tanto de 5 quanto de 8, porque eu já fiz esses 5, que era uma dúvida que eu lia, muitos jornalistas, torcedores têm, então eu já fiz essa função, já estou apto, estou há 2 anos praticamente fazendo essa função, mas eu também já joguei mais avançado e eu posso ajudar dessa forma como ele preferir. Ô Michael, você fez 17 gols na carreira, acho que 8 aqui, 8 no Shakhtar e 1 na Ponte. Foram 4 de falta, dá 25%, que eu acho que é um número razoavelmente importante, né? 25%. Você acha que consegue, com os jogadores que o Corinthians tem, ter um espacinho para bater umas faltas também? Algo que você gosta, que você treina? E se você treina, qual é a sua frequência? Você treina 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez, enfim? Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, é uma característica que eu gosto, né? Acho que eu tenho um potencial, né? Fiz alguns gols, como você falou. No Shakhtar os jogos são diferentes, né? A gente jogava praticamente de meio de semana só, então tinha semana livre, a gente conseguia treinar mais. Com a tabela da forma que é aqui no Brasil é mais complicado fazer esses treinos, até pelo jogo, recuperação, enfim. Aí nós temos que ver a parte da fisiologia, enfim, preparação física para ver o que eles falam. Claro que tem grandes batedores aqui no Corinthians e eu estou para tentar ajudar de alguma forma, né? Como eu falei, acho que se nos treinos eu estiver saindo, né, bem confiante, acho que se todos tiverem a confiança em mim, eu estou pronto para ajudar o clube também nessas formas. Olá, Maicon, aqui, seja bem-vindo novamente ao Corinthians, Henrique Manfio. Para nós, torcedores corintianos, a imagem, quando a gente olha para você, é aquela do dia 8/4/2018. Essa é a imagem que também você guarda com mais carinho ligado ao Esporte Clube Corinthians Paulista? É essa a imagem da festa, da comemoração, da batida do pênalti? É essa a imagem que te guarda? Eu acho que como torcedor, né, eu também sou marcado pelos momentos bons, né? E é claro que os títulos são momentos que marcam o jogador. E aquele título foi um título especial. Eu acho que ser campeão brasileiro pelo Corinthians é um título extremamente importante, é um título que eu vejo como uma coisa muito importante para o clube e para mim, mas um título na casa de um rival como o Palmeiras, na situação que foi, como foi o jogo, tudo que envolveu, enfim, são coisas que têm um peso grande também e que eu coloco como um título importante para mim também. Michael, central do Timão aqui novamente. Cara, estava vendo os jogos da Liga dos Campeões do ano passado. E, lógico, são campeonatos diferentes, clubes diferentes, né? Não sou nem louco de comparar Libertadores com Liga dos Campeões. Mas eu vi que você jogou os 4 jogos, os 2 contra o Real Madrid, os 2 contra a Inter de Milão. Não saiu em nenhum, né? Então jogou de titular e os 90 minutos. Que peso tem esse retrospecto, principalmente nesse desafio agora, o Corinthians partir rumo ao bicampeonato, de encarar uma Bombonera, né, jogar contra o Boca fora de casa, pegar um jogo na altitude, enfim. O que dá para traçar de paralelo aí desses 2 universos? Não, como você falou, né, a Champions League é um torneio, né, diferente da Libertadores por vários aspectos, né? A Libertadores tem os seus atrativos, a Champions League tem os seus. São torneios diferentes, né, são competições, são clubes diferentes, né, não é um clube. Os clubes europeus têm as suas qualidades, os clubes sul-americanos têm as suas. Mas eu vejo que eu fico mais experiente nesses jogos, né? Joguei jogos grandes, joguei contra Real Madrid no Santiago Bernabéu, como você falou, joguei contra a Inter de Milão. São jogos importantes para um clube que disputava a Champions League, então são jogos que preparam os jogadores para grandes jogos. É claro que jogar numa La Bombonera é um jogo muito difícil, jogar na Bolívia é um jogo muito difícil, enfim. São jogos extremamente difíceis com outras características, né? Na Champions League você não pega jogo com altitude, e agora nós vamos pegar. São características diferentes, são pesos diferentes também, mas é claro que cada um tem os
seus prós e contras, e eu acho que com esses jogos o jogador fica muito mais maduro e consegue executar os jogos grandes muito melhor.